Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio e esse aqui ele tá mais que especial. No mês do Dia das Mães aí, a gente escolheu uma pessoa sensacional, a gente vai falar um pouquinho dela. Mas antes eu quero convidar vocês para seguir a nossa página do God e também agradecer o apoio aí da Quadricast, que tem dado todo o suporte para nós. E antes de falar sobre a nossa convidada, nada melhor do que mandar aquela pergunta, né, Gladson? Aquela pergunta, né? A pergunta da God, né? Paula, com filtro ou sem filtro? Sem filtro, Aê! por favor. Sim, vamos lá, hein? Vamos lá. A Paulinha vai falar um pouquinho, vamos começar escutando um pouquinho quem é ela, mas eu queria primeiro agradecer, Paulinha, obrigado pela honra por estar aqui. Eu conheço a Paulinha há um bom tempo, ela é uma amiga e eu acompanhei toda a história dela, toda a trajetória dela e não podia ter pessoa melhor do que ela nesse momento aqui para representar as mulheres. Ela é uma mulher empoderada. E, bom, vamos começar escutando um pouquinho você, Paulinha. Faz aí, a turma já te conhece já, mas faz uma introdução sua. Conhece ela aqui, né? Bom, primeiro eu quero dizer que eu me sinto feliz e honrada pelo convite, principalmente a maneira como o convite chegou, né? Dessa mulher empoderada, como o Dan falou, a gente se conhece há muito, muito tempo. Vale contar quantos anos? Deixa pra lá, né? Vai denunciar a nossa idade, né? Então deixa pra lá. Mas... então assim, me sinto muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história principalmente e da minha trajetória como mãe, como mulher, no mês das mulheres. Isso me deixa muito feliz. Bom, quem sou eu? Eu sou a Paula Frati, pessoalmente sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou filha. Tento aí equilibrar os pratos como todas as mulheres. Profissionalmente eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Atendo em consultório há 13 anos e tenho também um trabalho online. Eu converso, acolho, ajudo, oriento pais de crianças e adolescentes com TDAH. Uau, que show. Então, um breve resumo. Olha só, meu. Que bacana, né? Paulinha, eu queria mandar a primeira pergunta. Bora lá. Vamos começar falando de ser mãe. Tá. Você tem aí a Martina, né? Ela tá com quantos aninhos? A Mamá tá com 2 anos e meio. E como que é ser mãe? E como que é essa experiência de cuidar dela, cuidar da vida empreendedora, cuidar dos pacientes? Como que é isso? Eu acho que... Eu sempre tive um lado maternal. Acho que até por isso que eu escolhi ser psicóloga. Eu lembro que na adolescência, as minhas amigas já me chamavam de psicóloga e eu não tinha noção do que era psicóloga, do que o psicólogo fazia. E as pessoas falavam, ai, você é a nossa psicóloga. E eu achava legal esse título. Mas eu acho que, na verdade, naquela época era o meu lado maternal, de cuidar. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas. Eu lembro que... um amigo nosso em comum, o Papito, sim, ele falava, Paulinha é a mãezona da galera. Sim. Porque eu sempre fui mais responsável, então eu me preocupava se as pessoas iam beber demais, se as pessoas iam usar drogas. E eu sempre tava ali cuidando da galera. Eu tinha essa preocupação. Tava curtindo com eles, mas curtindo muito, mas também eu tinha uma preocupação maternal mesmo. De você tá bem? Como é que tá? Então, a questão da maternidade, esse lado maternal sempre existiu em mim. Mas óbvio que tudo isso é muito diferente do que você ser mãe mesmo, né? Então, eu sempre tive em mim que eu seria mãe. Isso sempre foi uma certeza e um desejo muito grande. Nunca foi o sonho da minha vida como prioridade, mas eu sempre tive uma certeza dentro de mim. Eu vou ser mãe. E aí, quando isso aconteceu, assim... É divino. Eu poderia falar, nossa, é a coisa mais incrível do mundo, mas é o milagre da vida. Você poder ver um filho, você gerar uma vida, mas não só isso, né? Porque existem várias maneiras de você se tornar mãe, né? Tem a via da adoção, que eu também acho maravilhosa. Mas o milagre da vida no sentido de você acompanhar o crescimento, a construção daquele serzinho se tornando um ser humano, com os seus desejos, com as suas vontades. Então, para mim, ser mãe é uma construção diária. Uau, que legal. Eu não gosto dessa coisa da romantização da maternidade. Na verdade, para mim não foi assim. Mesmo eu
sempre tive, né, essa certeza comigo de que eu seria mãe, mas quando eu engravidei e quando eu tive a Martina, eu tava no hospital e eu lembro que eu olhei pro Kilder e eu falei, amor do céu, vamos ter que levar essa criança pra casa. Não vai ter jeito. Vamos ter que levar, não dá pra deixar aqui. Não vai dar pra deixar, cara. Sensacional. E em vários momentos eu pensei, meu Deus, mas tava tão tranquila a vida. Tava dormindo, agora eu acordo 12 vezes à noite. Eu nunca romantizei a maternidade, porque eu acho que é extremamente difícil. E sempre entendi como um processo de aprendizado mesmo. Cara, eu vou ter que amar essa criança, mas assim, a gente não se ama imediatamente. Então você vai aprender a me amar, eu vou aprender a te amar, respeita o meu espaço, eu respeito o seu, e vamos tentar aí nos adequar a esse momento, né? E assim, e é maravilhoso, né? Hoje eu posso dizer com muita certeza que eu amo incondicionalmente, legal, que eu daria vida e tudo mais, mas não amei incondicionalmente desde o primeiro momento. A gente construiu Foi uma esse construção, amor. Porque é tudo novo, né? Tudo novo. É. E assim, ó, eu tenho até medo de perguntar isso pra uma psicóloga. Nada, Meu Deus do céu. esqueça que eu sou psicóloga. Viu? Ó, Pra vocês que estão aqui assistindo, vamos falar aí. Eu tô morrendo de medo daqui, porque assim, ó, a gente acha que ela tá analisando a gente o tempo todo. Não, eu conheço o Gladson há anos. Vamos colocar aqui. Eu já vi ele derrubar as coisas aqui. Eu percebi que ele ficou nervoso né? aqui, ó. Eu tô nervoso, cara. você Bom, sabe que, ó, deixa eu só te falar uma coisa, Gladson. Eu aprendi uma coisa com a minha psicóloga. Ai, meu Deus. Porque eu faço terapia, né? E aí ela fala, Paula, quando você sai do consultório, começa a falar para as pessoas que você tem uma floricultura, que você não é psicóloga, para as pessoas não terem tanto medo. Então, isso aqui é um papo, não é profissional, não tô analisando vocês, embora um pouco. Ai, meu Deus, vocês não têm noção o olhar dela pra nós aqui, ó. É diferente, né? Embora meu Deus, eu tô com medo. Não tô analisando, mas um pouco sim, mentira. Ó, mas eu vou fazer uma pergunta. Você falou que sempre teve esse instinto de mãezona, né? E da onde veio isso? Nossa, olha que pergunta psicólogos tem. Essa aí foi profunda. Essa foi profunda. Vamos lá. Acho que da minha mãe, né? A minha mãe é super mãezona. Ah, é? Ai, que os meus pais têm 4 filhos. E fora os filhos, né? Minha mãe já cuidou adotou uma criança, não foi bem uma adoção, mas ela pegou para cuidar, para criar quando nós éramos pequenos ainda, então teve isso. Hoje minha mãe cuida de 2 sobrinhos, né, que agora são nossos irmãos, assim, já são adultos, mas que vieram morar com ela, então fazem parte da nossa família. Minha mãe sempre cuidou de todo mundo, da família. Então, acho que vem muito da minha mãe. E também vem desse lado de ela ser muito maternal, de cuidar muito das pessoas. E eu acho que também vem de um lugar de ser a segunda filha de 4. Né? Então, eu tenho um irmão mais velho, daí eu sou a segunda. Tá. E aí, depois de 7 anos, nasceu meu irmão, 1 ano depois, meu irmão. Então, era muita gente. E aí, nesse bololô de filhos, você também tem que ajudar a cuidar das crianças, né? É verdade. Então, troca a fralda, esquenta a mamadeira. Então, eu... sei lá, com 9 anos, 8 anos, eu também estava cuidando dos meus irmãos. Olha que louco. Não, e assim, eu tô perguntando isso porque faz sentido, né? O exemplo que nós temos em casa, né? E aí a pergunta é outra também agora, aproveitando essa, que é uma preocupação hoje dos pais, e o que eu tô passando pro meu filho? Não é verdade? Então, assim, você deve pegar muitos pacientes, assim, sim, né? Porque nós pais, né? Não só mãe, mas nós pais aqui também... os nossos filhos é esponjinha, né? Sim. Então, eu vi um vídeo seu uma vez na internet que me chamou a atenção, você falando com uma mãe, e a mãe começou a falar como que ela estava reagindo com o filho, ela se emocionou. Nossa, eu me emocionei pra caramba em casa também. E eu falei, meu, como isso é louco, né? Os nossos filhos, eles prestam muita atenção nas nossas atitudes, e isso pode levar pra vida inteira. Né? Pode meio que, como que eu posso dizer, esses comportamentos eles podem acabar se repetindo, né? Acredito que isso tem um pouco a ver, não tem? Na verdade é assim, Gladson, eu até gosto dos pais que se preocupam com isso que você está trazendo, porque infelizmente não é a maioria. Verdade. Sabe que esses dias eu tava vendo, que eu achei super legal, Paula? Eu vi assim, o Instagram é ótimo, né? Você vê algumas coisas lá que é muito legal. Tem as coisas que não é legal, mas tem umas que é muito bacana. Eu vi assim, ó, uma imagem de um pai, ele andando próximo ao mar, né? E o filhinho atrás. Aí o pai falou assim, filho, cuidado com o mar. Aí ele falou assim, pai, fique tranquilo, eu tô seguindo os seus passos. Olha que forte isso. Olha! Tipo, você quer que eu tenha cuidado? Então mostra pra mim o cuidado, né? E faz sentido, não faz isso? 100%. Você que é psicóloga... E Paulinha, quando você fala que nem todo mundo pensa assim,
Você acha que pode ser pela forma também que o pai foi criado, por estar um pouco alienado, não tá... Enfim, quais os motivos por não ter esse cuidado? O que eu vejo é assim... Uma série de motivos, né? Um deles é a falta de autoconhecimento, né? Tipo assim, as pessoas elas não sabem o que elas sentem, elas não sabem quem elas são no mundo, elas não conseguem se reconhecer, elas vivem no modo automático e vai vivendo. Acho que tem muito dessa reprodução de padrões, né? De eu faço o que fizeram comigo, porque eu acho que isso tá certo. Eu apanhei quando eu era criança, mas eu tô aqui, firme e forte. Eu tive uma vida difícil, meu pai não me deu carinho, não me deu atenção, minha mãe era ausente, mas tudo bem, eu sou uma pessoa decente, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora. E aí eu costumo dizer para as pessoas: você não é uma pessoa decente, você não é uma pessoa honesta e trabalhadora porque você apanhou. Uau. Você é uma pessoa decente, honesta e trabalhadora, apesar de você ter apanhado. Olha como faz diferença, hein? Sensacional. Isso faz parte da sua vida, é um fato. Mas não foi isso que te construiu. Uau. Isso tá ali, né? E aí o que eu acho que para mim, depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive um pouco dessa percepção no consultório, mas o consultório é um ambiente controlado. Por quê? Porque eu tô lá no meu consultório, as pessoas me procuram para receber ajuda, as pessoas querem que eu atenda, que eu direcione. Diferente da internet, que eu tô lá jogando vídeo, conteúdo todos os dias, e esse conteúdo acaba impactando vidas, e aí essas pessoas assistem um vídeo como esse que você citou, e aí, poxa, vou mandar uma mensagem pra essa menina aqui, porque ela falou uma coisa que mexeu comigo. Uau. É diferente. E aí o que eu percebo depois, né, que eu comecei a trabalhar com as redes sociais, que as pessoas não validam a importância da infância. Então, assim, criança não tem que querer. Criança não tem que sentir. Hoje nós temos homens, né, violentos, machistas, temos homens deprimidos. Hoje, estatisticamente falando, os homens cometem muito mais suicídios do que as mulheres, porque homem não chora. Engole o choro, menino. Você é fraco se você chorar. Isso eu tô falando de uma criança que ouve com 2 anos. Eu já vi pessoas fazendo isso com meninos. Engole o choro, menino não chora. E aí o adulto não entende o lugar da criança no mundo. E aí, assim, não valoriza. Faz de qualquer jeito. Apanha, bate, grita, esperneia, não dá afeto, não dá carinho, porque a criança não entende nada. Se os meus problemas fossem esses, você não sabe o que é pagar um boleto, menino. E aí a gente perde uma grande oportunidade de direcionar as crianças de uma forma positiva, de uma forma saudável. Eu costumo dizer que a infância é a morada das nossas emoções mais fortes. Tudo aquilo que a gente é enquanto adulto foi plantado lá na infância. E muitos dos cacos, né, dos cavacos que a gente fica recolhendo ao longo da vida, também são frutos da infância. É isso. Né? E aí o que eu acho, que quando, né, eu disse assim, infelizmente, quando eu ouço pais dizendo, nossa, eu sou a referência, eu sou o padrão, eu tenho que ser o exemplo do meu filho, ótimo, esse pai e essa mãe tá consciente. Tem consciência. Só que a maioria não tem. É assustador isso, né? Assustador. Nossa, não, eu falo isso porque eu falo assim, olhando um pouco para minha história, eu vim de uma família onde a gente é guerreiro, a gente é batalhador, a gente é aquilo, tudo. Então assim, eu fui o primeiro a ter faculdade, eu fui o primeiro a ter um carro, eu fui o primeiro a ter uma casa própria. Mas não é isso pro meu... Não tô falando isso... Não acho que eu sou prepotente, sim, não. Sim. Mas assim... É porque a gente foi criado de uma forma que a gente tinha que... vender almoço pra comer janta. Né? Não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção. E aí, quando eu conheci a minha esposa, eu vi que existia um outro mundo. Eu lembro até hoje, cara, muito engraçado. Quando ela me chamou pra sair, assim, pra ir na casa dela pela primeira vez. Nós estávamos namorando. Ela falou, viu, vai ter uma pizzada em casa. Eu falei, que pizzada? Que pizzada? Vai ter um monte de pizza lá? Pra mim isso era uma loucura. Eu tinha essa crença de merecimento, sabe? Falar, não, é muito exagero, é muita... Pra que tudo isso? Pra que isso tudo e tal? Aí quando eu comecei a entender, eu falei, peraí,
Aí quando a minha esposa engravidou, aí veio essa consciência. Falei, cara, preciso mudar essa geração. Daqui em diante tem que ser diferente. Aí foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso, cara. Então a gente estuda um pouquinho também e a gente trabalha isso com nossos filhos, né? Com meu filho eu trabalho muito quem ele é. Fala, filho, quem você é, né? Porque é preocupante, cara. Isso pode... E essa parada que a Paulinha comentou da infância, isso fica... Não adianta, fica enraizado. Se a pessoa não ressignificar, né? Isso. A gente até conversa muito sobre isso, sobre filhos, porque a gente vai ajustando a rota no caminho. Eu sei que eu, como pai, preciso melhorar muito, mas eu estou procurando dar o meu melhor, trazendo consciência. E essa questão do normal com o comum é muito forte, porque é comum você ver o pai trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, o filho tá no videogame, a esposa tá lá longe dele, já grita, tem que pagar um boleto, vai cortar a luz, ele tá cansado, pega um prato, come ali no sofá, vai dormir preocupado, acorda cansado. Então isso é comum, mas não é normal. Não é normal. E uma vez que a gente entende isso e começa a mudar os nossos hábitos, mesmo que lá atrás, né, os meus pais fizeram isso, isso faz toda a diferença. Então, eu, por exemplo, Paulinha, você sabe, né, dos meninos, não interessa o que eles estão fazendo. Eu chego em casa, eu ajoelho na entrada da porta de casa e eu não saio de lá enquanto eles não vierem para me dar um abraço. Não é todo dia que a gente janta junto, mas o fato não é jantar na mesa junto, mas a gente tá ali conversando, interagindo, né? E a gente tem um código lá em casa que assim, cara, aconteça o que aconteceu, a gente vai dormir bem, porque uma vez que a gente dorme bem, a gente vai acordar bem. Se a gente acorda bem, a gente cria um movimento que o nosso dia também vai ser legal. Enfim, então a gente quebra essa parada do comum e do normal, né? É comum, mas não é normal. Exatamente. E a gente tem que quebrar isso. E assim, não queria entrar muito nessa parada da mídia e tal, mas se você pegar hoje... A pessoa, ela está trabalhando, ela tem lá um padrão de vida, ela sabe que ela pode mais, ela pode muito mais. Só que ela vai lá, assiste o jornal, está assistindo o Jornal Nacional, ela vê lá só desgraça, só crimes. Ela fala assim, cara, eu estou reclamando do quê? Tem um monte de gente pior do que eu. E aí ela baixa a régua, ela se contenta com aquilo. Faz sentido isso, Paulinha? Faz total sentido. Total sentido. Tanto para baixo quanto para cima, né? Eu acho que é tanto você... tô reclamando do quê? Olha quanta gente sofrendo, e aí você invalida aquilo que você tá sentindo, e o contrário também. Nossa, minha vida é uma merda, porque as pessoas estão viajando, as pessoas estão numa quarta-feira almoçando fora, as pessoas estão fazendo, olha só, postaram isso, postaram aquilo. E eu não consigo. Isso. Então, é a régua pra cima e pra baixo, né? É difícil achar esse controle, né? Eu acho que essa que é o grande desafio, essa parada, né? do pra cima, né? Uma vez que você tem essa consciência, peraí, pô, a Paulinha... O padrão de vida dela é top. O que ela faz diferente do que eu faço? Como que eu posso usar ela como modelagem? Isso, mas aí você tá falando de algo que as pessoas também não têm. Autorresponsabilidade. Eu aprendi, isso que o Dan falou, meu pai falava muito isso quando era vivo. Nunca se compare com alguém que está, eu não vou nem falar melhor, mas talvez esteja... num outro patamar, momento. Num outro momento, né? Por quê? Porque se você se comparar, vai gerar frustração. Então, se espelhe. Isso. Né? Agora, com alguém que tá com... Não vou falar pior que você, mas está num momento um pouquinho mais complicado do que o seu... Aí é legal essa comparação, porque aí vai gerar gratidão. Isso. Então acho que é legal. Olha pra trás e fala, caramba, quanta coisa eu já fiz. Isso. E olha pra frente e fala, eu quero chegar lá. Eu acho que é esse equilíbrio, e assim, né? E é isso que você... esse é o equilíbrio. Isso que você trouxe, nossa, que legal. A Paula tem uma coisa diferente. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas o que as pessoas geralmente pensam? Nossa, por que ela tem e eu não? Por que ela tem? Porra, Deus tá de sacanagem comigo. Deus não me olha. Deus não tá do meu lado. As coisas não dão certo pra mim. Porque as pessoas não têm autorresponsabilidade. É isso aí. É isso aí. As pessoas, eu falo as pessoas, né? Mas não quero generalizar, obviamente. Não, sim, mas sim. é que tá escasso isso no mundo, sabe? Da mesma forma que, né, como nós estávamos falando dos pais. Eu gosto muito dessa visão, como você disse, eu não sei de tudo. Eu também não sei. E eu costumo dizer isso. Eu falo pros meus alunos, os alunos do curso que eu tenho, gente, eu pratico, a teoria é linda para vocês e para mim.
na prática é tudo mais difícil para vocês e para mim. Não é porque eu estou aqui falando algo que eu também faço desta forma. Porque eu sei que é difícil. Você acha que eu não grito com a Martina? Lógico que eu grito. Tem dias que eu me pego aqui com a criança e eu falo, o que eu tô fazendo? A menina tem 2 anos. Mas é legal isso, né? Lógico que eu dou uns surtos. Outro dia a pessoa falou, nossa, você é tão calma. Eu falei, amor. Eu postei um vídeo da Martina, ela tava riscando o chão com batom. Ai, nossa, você tava tão calma. Eu falei, eu desliguei o vídeo porque depois eu comecei a gritar, porque ela foi riscar a parede. O chão eu ainda tava administrando, a parede eu falei, daí você tá de sacanagem. Não dá, né? Aí não dá, né? Então é óbvio que a gente se perde no meio do caminho. Claro que sim. Mas quando a gente se coloca na posição de, poxa, eu estou aprendendo. Eu sou uma mãe aprendiz, por isso que eu disse que eu gosto dessa construção diária. Legal. Eu sou mãe hoje de uma menina de 2 anos e meio, mas eu nunca fui mãe de uma menina de 3, nunca fui mãe de uma menina de 4. Então eu estou aprendendo e não vem todos com manual, os dias. né? Cara, e aí? E com você... 3 anos o manual é esse. Não, e aí? E você que tem 2 filhos meninos, eles são iguais? Não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Esses dias, Paulinha, assim... Não vou falar que eu nunca bati nos meninos. Acho que se eu dei 1 ou 2 vezes um tapinha neles, foi muito, tá? Mas é o que você falou, tem hora que dá vontade de pegar pelo cabelo, pelo pescoço ali. E aí eu tinha mania, cara, de dar um puxão de orelha. Aí faz um tempinho já, a Vanessa olhou pra mim assim e falou assim, seu pai puxava a tua orelha, né? Daí na hora caiu uma porrada de ficha. Eu falei, putz, tô cometendo a mesma... Caraca, mancada. É. Então é. E a gente faz assim, sem perceber. É sem perceber. Porque tá no Só nosso que inconsciente. uma vez que você Tá traz muito enraizado. consciência, eu falei, cara, nunca mais Aí é eu faço escolha. isso. É isso que eu falo. Legal. Muitas pessoas não têm consciência, mas à medida que você toma consciência, errar é uma escolha. E aí, quanto vale um erro quando você decide errar? É mesmo. Vale muito mais. É. Olha que legal. Show. A gente fala muito do passado, né? O passado, a gente fala que tem 2 opções. Ele serve pra 2 coisas. Que medo de falar isso com um psicólogo, mano. Ai, bora lá. Não sei se vai estar certo ou errado agora. Sem medo, Ferrou. não tem certo e errado. Bora, vamos. Mas, Eu ó, adoro essas reflexões, vamos. Ó, passado ele serve pra 2 coisas. Ou pra te condenar, ou pra te transformar. Né? Sim. Então olho pra trás e falo, é isso aí, ó, tá vendo? Então, ela falou que sim, então estamos certos. Tá no né? caminho. Então assim, olho pra trás, levava puxão de orelha. E aí, isso vai me condenar? Eu vou continuar puxando a orelha do meu filho? Ou isso vai me transformar? Cara, não vou. Ao invés de puxar a orelha, vou chamar ele pra conversar, pôr no meu colo, falar, filho, isso não pode. E eu vejo muitas pessoas vivendo essa vida, tipo, o meu passado me condena, né? E isso parece que não tem fim, cara. Não vai, tem fim. vai. Então tem que trazer. E quando traz pra consciência e não tem essa transformação, o que é isso, Paulinha? É orgulho? O que é? Isso que as pessoas têm dúvida. Porque assim, tem muita gente que fala assim, ó. Ah, não, eu entendo, no passado eu era assim, mas eu não consigo mudar, Mudar não é fácil. Né? Aí eu acho que tem vários aspectos, né, que a gente pode pensar. Primeiro que o nosso cérebro, por si só, ele é muito preguiçoso. E romper padrões, putz, é um gasto de energia danado. Difícil, entendeu? né? Eu costumo dizer, por que é mais fácil a gente começar a dieta na segunda-feira? Porque a segunda-feira não existe, não chegou. É verdade. Então na segunda eu faço. Na segunda eu faço. E aí na outra segunda eu faço. É muito mais fácil a gente jogar pro futuro, que o futuro não existe, do que você falar, putz, eu vou começar hoje. Ah, mas agora é a hora da janta. Não importa, eu vou começar hoje. Agora. Meu, que doido isso, né? Nessa refeição eu vou começar. A gente nunca fala assim hoje, né? A gente nunca fala agora. Olha que doido a gente isso. fala amanhã. É verdade. A gente fala semana que vem. Por quê? Porque o nosso cérebro vai buscar economizar energia. Então, o cérebro gosta da zona de conforto. Mesmo que seja uma merda, entendeu? Mesmo que seja aquela merda de vida. Mas pra você sair da merda de vida, putz, você vai ter que mudar muitas coisas. Às vezes você tem que mudar de relacionamento. Você tem que mudar de emprego. Você tem que mudar de amigos. Você tem que fazer muitas coisas. É isso aí. E aí, às vezes, putz, vai dar muito Tem que trabalho. pagar o preço. Você tem que pagar o preço. É, isso aí. E aí, pra mudar, e aí você deixar de ser a vítima... Ai, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. E minha mãe. E é isso, por isso que eu sou assim, insegura. A hora que eu assumo a responsabilidade, tudo bem. Isso faz parte da minha vida. Mas o que eu vou fazer por mim agora? Uau, legal. O que eu aprendi com isso, né? E aí? Tem um livro, já fica uma dica aqui pra vocês. Chama Aceitar as Moedas. É um livro bem fininho, deve ter umas 50 páginas, super fácil de ler. Em resumo, né? Ele conta 2 histórias. Que 2 homens tiveram o mesmo sonho. Um deles sonhou, né? Qual é o sonho? O sonho é que eles
estavam dormindo, estavam, aliás, andando, caminhando, e aí os pais vieram com várias moedas. E aí os pais deram essas moedas para esse filho. O primeiro homem pegou essas moedas e sentiu uma gratidão ao receber essas moedas. E ele acordou com uma sensação muito boa. E aí ele foi até a casa dos pais e disse: olha, eu tive um sonho com vocês, e nesse sonho vocês me deram várias moedas. Eu não sei dizer quanto, qual o valor, se eram moedas de ouro, de cobre, de latão. Eu só sei que eu acordei com um sentimento imenso de gratidão e eu vim aqui agradecer por vocês me darem essas moedas. E ele seguiu bem. O outro homem teve o mesmo sonho, mas ele acordou com raiva, achando que aquelas moedas não eram valiosas e que ele merecia mais. Eu não quero essas moedas. E aí ele chegou até os pais e disse: eu tive um sonho e nesse sonho vocês me deram moedas e eu quero dizer que eu não aceito essas moedas. Vocês me deram poucas moedas, eu não quero isso. Eu mereço mais. E esse cara, ao longo da vida, foi batendo cabeça, porque ele achava que as pessoas tinham que oferecer as moedas que ele não recebeu. E aí, no relacionamento, ele criava aquela expectativa altíssima de que aquela mulher ia dar as moedas que ele tanto merecia, e a mulher não dava. Não aconteceu. E aí, no emprego, ele achava que ele ia ter aquele resultado, e não tinha. E aí, de tanto bater cabeça, ele percebeu que as moedas que ele merecia estavam lá com os pais. Uau. O que significa as moedas, né? E é isso, essa é a lição do livro. É todas as nossas vivências. Uau. Tudo aquilo que os nossos pais nos deram. E, sobretudo, o maior presente, que é a vida. Então, independente se foram vivências boas, ruins, traumáticas, e no livro fala, pode ser a pior vivência da sua vida. Um abuso, um estupro, uma violência sexual, ainda assim são as moedas da sua vida. Ele te trouxe até aqui. O que você vai fazer com as moedas? Ai, que louco. Você vai aceitar e fazer alguma coisa com isso, ou você vai negar e aí fica brigando com as moedas. Então eu acho que as pessoas que não aceitam levam esses padrões e aí ficam arrastando essas vivências igual corrente amarradas aos pés. Caraca, não, que legal, né, meu? E eu acho que essa é a diferença, né? Entre as pessoas que têm mais consciência né, assim, não é fácil sofrer, tudo isso causa sofrimento. A vida das pessoas, de uma forma geral, de todo mundo é muito difícil, todo mundo passa por desafios, mas como a gente vai lidar com esses desafios é que vai diferenciar as pessoas, né? Que louco, né? Eu vi uma frase uma vez que o cara falou assim, eu não sei quem que era, que ele falou assim, ó, não faça uma merda enquanto estiver colhendo a merda que você fez. Olha que louco isso. Porque tudo tem um tempo de colheita, né? Fiz uma merda. Aí você tá colhendo essa merda, para de fazer merda, né? Para de fazer Porque merda. se você fizer outra, depois no próximo estágio, você vai colher a outra merda. E aí você vai levar é isso isso, sua vida. pro resto da vida. Nossa, que história legal, viu? O que a Paulinha falou, eu traduzo assim, 10% é o que acontece com a gente, 90% é como a gente reage ao que acontece com a gente. E assim, não sei vocês, mas na minha vida, onde eu mais aprendi foram os momentos que eu tive mais dificuldade. Onde eu tava ali, realmente, falei, caramba, por que aconteceu isso comigo? E aí eu falei, cara, peraí, o que eu posso tirar de lição? Qual que é o aprendizado que eu tenho disso e como que eu saio disso daqui? Enfim, então acho que essa sabedoria, né, como lidar com isso, a forma como você enxerga faz toda a diferença. E essa parada da segunda-feira, cara, é aquela negócio, vira o ano, né? Todo mundo naquela expectativa, final de ano, né? Virada de ano, vou fazer o planejamento, ano novo, vida nova. Eu acho que isso já é uma forma de você também se auto-sabotar. Não tem essa de ano novo, vida nova não, cara. Eu curto minha vida, eu amo o que eu faço, eu amo poder, né, ter o dia a dia ali, minha rotina, e eu não quero ano novo, vida nova, não. Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo. Que louco, né? Eu quero ano novo e vida nova hoje. E não ano que vem. Esse lance que você falou aí, da gente sempre prorrogar, e é verdade, cara. Qualquer coisa que a gente coloca como planejamento é sempre assim, no mínimo é amanhã. Então começa agora, né? No mínimo é amanhã. Que legal. Ô, Paulinha, mudando um pouco de assunto, eu vou mandar uma pergunta boa agora. Manda. Mas é pra provocar. A gente tá aqui... Nossa, tá... Pô, primeiro você tá ousado, porque você falou até de percentual com ela, velho. Falei, cara, 10%. Falei, cara, você tá ousado? Mas é pra provocar as meninas que estão assistindo a Paulinha. Legal, aqui, tá? Boa.
A Paulinha, ela tá representando as mulheres aqui, mulher empoderada, tem impactado milhões de vidas. A gente já vai chegar nesse assunto também, tá? Mas ela tem uma carreira de sucesso, ela é uma profissional renomada na cidade, tem lá o consultório dela há muitos anos. E assim, um belo dia eu comecei a ver live da Paulinha, comecei a ver ela no YouTube, no Instagram. Onde foi esse The One aí que, né, falou assim, peraí, eu preciso também abrir minha boca, me posicionar. Enfim, porque esse movimento que você está fazendo é diferente, né? Você consegue alcançar muito mais gente. Você tem uma multidão hoje que te acompanha. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres com o mesmo perfil que a Paulinha, que tem um poder, um conhecimento, uma segurança, uma consciência e poderia estar ajudando outras pessoas, mas não teve essa coragem que você teve. E aí eu queria te mandar essa pergunta. O que fez, né, você sair da sua zona de conforto? Putz, várias coisas, né? Eu poderia dar uma resposta simples. Um dia eu encontrei uma amiga que me convidou para desenvolver um projeto. E aí eu falei, bora lá, vamos desenvolver um projeto. Mas não foi aí que nasceu. Você topou, né? Quem mandou convidar, né? Com o problema de convidar que eu aceito. Mas não foi aí que nasceu, né? Eu poderia dizer que sim. Mas depois de um tempo eu fui entender que não. Isso também nasceu, acho que lá atrás. Então, como você disse agora, né? Acho que as maiores mudanças das nossas vidas começam com algumas dificuldades, né? Com alguns aprendizados. Eu me formei muito nova na faculdade. Eu me formei com 23 anos. Eu lembro que na época eu usava as roupas da minha mãe para atender, para parecer um pouquinho mais velha, né? E aí, no meu primeiro dia de consultório, eu fui atender minha primeira paciente. Ela olhou para mim e falou: "Você é psicóloga?" Nossa. Deu. Aham. Na época eu tinha pose, pelo menos assim sou eu, né? Mas aqui por dentro eu tava tremendo igual vara verde. Imagina, essa paciente ficou comigo 8 anos, maravilhosa, assim, foi muito legal. E aí, mas assim, muito nova e muito insegura. E aí eu tinha um amigo, o Bruno Sodré, que ele sempre falava pra mim: "Paula, abre seu Instagram. Abre o seu Instagram." Eu já postava uma coisinha ou outra, mas assim, só pros meus amigos ali, né? "Abre o seu Instagram." Eu, ai não, que medo. Eu tinha muito medo de ser julgada pelos meus colegas profissionais. O que eles vão pensar de mim? Será que eu tenho todo esse conhecimento para compartilhar? Muitas inseguranças, né? E aí, enfim, a vida foi me desenhando. E paralelamente a isso, eu sempre tive um desejo muito grande de fazer coisas grandes. Uau. De fazer coisas grandiosas. Uau, e aí, em 2018, eu fui pra África. Eu fiquei em 40 dias fazendo um trabalho voluntário na África. Sensacional. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Isso aqui tem muito a ver comigo. Ajudar pessoas. Eu sempre quis, na verdade, trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, mas precisava falar 3 idiomas. Eu falei, não vai dar. Não sei nem falar inglês fluentemente, fudeu pra mim, não vai dar. Né? Esquece o Médicos Sem Fronteiras, fui percorrendo outros caminhos. E aí surgiu essa viagem da África na época. Eu já fui casada, antes do meu atual casamento, eu já fui casada há 7 anos, eu tinha acabado de me divorciar. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma sumida. Vou fazer alguma coisa que... Na verdade, eu já tinha muita vontade de fazer isso. E aí fui. E foi, assim, a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E aí eu voltei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar pessoas. Então, eu tinha isso em mim. E voltei, abri o Instagram. Comecei a postar umas coisas, tal. E aí, postava. Daí, uma amiga me convidou para fazer esse projeto online, que começou bem pequeno, que começou meio sem jeito, como todos os projetos, né? Começa meio que engatinhando, e aí vai pegando ritmo. E eu sempre fui da turma do vamos, bora, vamos. E eu fui indo, sem ter muita dimensão do que iria acontecer. E foi crescendo, a gente tá há 4 anos desenvolvendo esse projeto nas redes sociais. E foi crescendo, e aí de repente se tornou grande.
E hoje eu me sinto confortável nesse espaço do grande, porque eu falo, isso foi construído lá atrás, quando eu queria fazer parte do Médicos Sem Fronteiras. Nunca é de repente, né? Nunca é de repente. O de repente leva tempo, né? Não é assim. Por isso que eu falei que é uma história que eu aceitei, e eu vejo isso, porque no mundo digital, né, no marketing digital, quando a gente conversa com outras pessoas que trabalham com infoproduto e que trabalham nos bastidores, né, que fazem o tráfego e tal, eles reclamam, né, eles apresentam muitas dificuldades em relação aos experts. E aí eu falo para as meninas, vocês foram muito sortudas, né? Porque eu aceitei de primeira, já fui fazendo as coisas lá sem saber o que estava fazendo, só fui indo, né? No embalo. Só fui no embalo. Bem embaladinha que sou, já só fui indo. Só que, porque eu vejo que não é assim que funciona, isso não é uma regra, existem muitas dificuldades relacionadas a isso. Mas porque eu sou da turma do vamos e depois eu vejo o que acontece. Vamos indo. O máximo que vai acontecer é a gente impactar vidas, olha que maravilhoso. Que legal. Então vamos. É isso. E aí foi isso. Foi muito bom. Mas, de novo, eu vou forçar isso, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que querem fazer o que a Paula faz e não tem coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. Você tava com medo. Você tava Sempre com medo tive de ser medo. julgada. Medo. Falou, não, vamos tocar o terror aqui. Eu tenho medo até hoje assim, a cada vez que eu vou fazer uma live, por exemplo, igual o Gledson tá falando, você vai citar dados. Eu sou essa pessoa que fala, putz, mas eu vou falar isso aqui mesmo, será? Embora assim... Vem aquele friozinho na barriga, né? Muito frio na barriga, entendeu? Só que nessa viagem que eu fui fazer, essa coisa da coragem é uma coisa que me acompanha há muito tempo, né? Quando eu me separei, e eu fiquei 7 anos casada, 17 anos de relacionamento, as pessoas falavam pra mim, nossa, você foi muito corajosa. E aí, eu fiquei com isso, né? E em vários outros momentos. Nossa, você é muito corajosa. Nossa, você é muito... E aí, uma portuguesa que eu conheci lá na África, ela falou assim pra mim, Paula, você não precisa ter coragem pra ser feliz. Você tem que ter coragem pra ficar na zona de conforto. É isso aí. Uau. Naquilo que não te faz feliz. Virou a chave. Aí eu falei, com certeza. Por que eu tenho que ter coragem pra seguir um caminho que tá me fazendo bem? Que vai me trazer uma felicidade, que eu tô sentindo que é o meu caminho. Não, coragem eu tenho que ter pra ficar naquilo que não tá legal, no emprego que não tá legal, na amizade que não tá legal. Aí passa uma vida e fala assim, putz, podia ter feito e... As pessoas confundem isso. Eu não me senti, em nenhum desses momentos eu me senti corajosa. Até porque foram momentos difíceis, mas assim, eu me senti simplesmente indo. Eu lembro que quando eu tive a Martina, com 7 dias eu tava fazendo live. Hoje eu olho pra trás e eu falo, que loucura! Só que na época eu também lembro da sensação de, nossa, eu quero muito resgatar outro papel que não seja esse, de ficar dando mamadeira, trocando fralda e acordando de madrugada. Eu preciso fazer alguma coisinha pra me sentir eu. E aí o que eu consegui fazer dentro do meu conforto, que era estar dentro de uma casa que eu não podia sair, que eu tava com um bebê recém-nascido, foi fazer lives. Então, vou voltar a fazer live, meninas. E as meninas, se você quiser, bora lá. E aí comecei a fazer lives. Hoje me dá um pouco da sensação de, nossa, como você é corajosa. Não é coragem. Não é coragem. É você identificar aquilo que te incomoda e fazer alguma coisa com isso. Sensacional. Sensacional. E eu acho que é isso que talvez falte, né? Eu vejo muitas pessoas, realmente. Muitas pessoas me falam isso. Nossa, eu gosto muito do seu trabalho. Você é uma inspiração. Eu fico muito feliz de poder ter este lugar de inspiração para outras mulheres. Eu não sei se eu não tenho jeito, eu não sei como falar. Eu também não sabia. E eu fui fazendo, e eu fui me arrumando no meio do caminho. É isso. A gente não precisa estar pronto. Só começa, né? Você começa e vai se arrumando, vai se aprontando no meio do caminho, no passo a passo. Até hoje eu corrijo vídeos, eu melhoro, a gente sempre tem o que melhorar. Então, acho que a grande questão eu também tenho certeza que tem muitas pessoas, muitas mulheres, que não têm coragem de mudar de relacionamento, mudar de emprego, mudar de círculo de amizades, fazer alguma coisa, sair do papel materno.
Porque sentem culpa. Sem sentir culpa. Como que eu vou deixar meu filho na escola? Deixando, meu amor. É assim que você vai deixar. Deixando. Vai lá, escolhe uma escola que você confia. E você deixa, porque você é feliz, vai fazer seu filho feliz, vai todo mundo ficar feliz. Agora, a coragem você precisa ter de pegar todos os seus sonhos, abrir a gavetinha e engavetar todos eles. É isso. Aí Nossa. tem que ter coragem. Isso tem que ter muita coragem. Aí tem que ter coragem. Meu Deus, que forte isso, hein? Faz sentido? Uau. Ela falou da viagem que ela fez pra África e essa parada da coragem de viver todos os seus sonhos e tal. Quando ela foi pra África, eu acompanhei ela. Cara, eu não lembro exatamente. Primeiro que assim, você vê lá as crianças, assim, Nossa, o nível de escassez é um dos altíssimo. meus sonhos ir pra África. Coisa mais linda. E assim, as crianças andando descalças lá, enfim, cara, e sorrindo, brincando, jogando bola, tal. E eu não lembro exatamente qual que era o objeto que eles queriam muito. Você falou, cara, era alguma coisa que você levou e assim, não sei se era lápis, o que era. E era uma alegria pra eles, que assim, você falou assim, como que pode? Tão pouco fez a diferença na vida do próximo. E era tudo assim, eu chegava nas escolas, eles queriam ver meu cabelo. E aí eles ficavam pegando no meu cabelo. E ficava assim, horas assim, ó, no meu cabelo. Daí via minha tatuagem, daí via minha pulseira, daí minha unha. Tudo era uma novidade. Tudo era uma novidade. Eu fui para Cabo Verde e lá eles gostam muito do Brasil, né? Eles amam, eles assistem as novelas brasileiras. E poucos brasileiros vão para Cabo Verde. Então, quando eu cheguei, eles já sabiam que eu era brasileira. Então eles ficavam enlouquecidos. E o Neymar? Isso, eles acham que a gente anda na rua e vê o Neymar, assim, né? E é esse presente de você poder ver as coisas na simplicidade, assim, em cada sorriso. Parece uma coisa romântica, mas assim, é muito maluco. E eu passei uns perrengues fortes lá, né? Porque assim, fui sozinha. Aí, falei, nossa, cheguei lá com a mesma sensação, né? O que eu tô fazendo aqui? E eu falei, nossa, eu vou ter que ficar 40 dias aqui. Beleza, vamos lá, né? Falei, eu vou ficar. Bom, então eu vou ter que fazer dessa experiência a melhor experiência possível. E aí, assim, eu saía na rua e falava, onde que as pessoas comem aqui? Eu quero comer o que as pessoas comem. Qual é o restaurante? Aí eu ia nos restaurantes lá na Pimboca da Parafuseta, porque eu queria comer as comidas que eles comem. E aí, onde eles bebem cerveja? Qual que é a cerveja que eles tomam? E aí, tomava cerveja. E fiz muitos amigos, foi maravilhoso. Paula, e assim, ó, e por que isso? Eu quero ir lá. Por quê? O que moveu você a ir lá? Então, E exatamente ter essa experiência. Eu quero comer o que eles comem, quero tomar o que eles tomam. Por quê? Primeiro, como eu disse, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário, né? Isso já existia em mim. Por que Cabo Verde? Por que eu escolhi Cabo Verde? Por conta do idioma, né? Porque lá eles falam português de Portugal, mas eles falam o crioulo, né? Que é um dialeto africano, mas eles são alfabetizados em português. Falei, bom, então dentro das possibilidades, essa é a minha zona de conforto, né? Então vou, porque se eu for para um lugar sozinha... Na verdade, eu ia para um outro país da África, que tinha uma menina que eu seguia no Instagram, que ela tava lá. E aí eu falando com ela, ela falou, olha, Paula, é difícil vir para cá sozinha. Principalmente sendo mulher, porque é um país que tem muita violência contra a mulher, violência sexual. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, bom, eu vou, mas também não preciso me colocar em perigo, né? Certeza, com certeza. Aí eu fui, assim, escolhendo de acordo com as possibilidades. E aí fui pra lá, né? E aí, assim, a experiência de ir 40 dias para fazer um trabalho voluntário e trabalhar isso, né? A ajuda com o outro. Não dá para você ajudar o outro estando na minha cabeça, né? Bom, se eu tô indo com esse propósito, não vou ficar num hotel. Sensacional. Eu vou viver como eles vivem, para eu entender um pouquinho dessa realidade, né? Então, eu fiquei numa ONG lá. E eu tinha um quarto e um colchãozinho no chão. E fiquei 40 dias em banho gelado. Mas assim, tudo era bom. Tudo era bom porque pra mim era tudo uma experiência. Era tudo aprendizado. Eu falei, eu preciso encarar isso aqui como um aprendizado. Então, nos momentos que, eu ficava na bad ou questionava,
cara, eu vou aprender. E aí, assim, me matriculei numa academia lá. Olha isso. E aí comecei a fazer amizades mesmo. Então, eu fui convidada por uma... Eu ia num barzinho que tinha ali perto, que era um barzinho bem gostoso, que era perto da praia, né? Lá é praia. E daí, conheci uma garçonete que ela me atendia todos os dias. Um dia ela me chamou pra jantar na casa dela. Eu falei, com certeza, que dia que eu posso ir? Bora, tô dentro. Bora, mas olha só, daí pensa bem, né? Lá, na época, o salário mínimo era o equivalente a uns R$400. Era o que ela ganhava por mês. Ela mandou um táxi me buscar. Meu Deus, olha isso. Mas me recebeu, sabe, com um mega jantar. Coisa mais linda do mundo. Então eu fui entendendo isso. Eu falei, gente, isso são presentes que a vida nos coloca, né? Cara, e olha que louco, ouvindo essas experiências. Quantos anos passaram, ela conta essa história. Então, exato. Eu não vou, nunca mais eu vou esquecer. E o mais legal, Nunca porque mais. assim, ó, uma das minhas perguntas que eu ia fazer, mas você já acabou respondendo, é o quê? A minha esposa, ela, quando eu falei que a gente ia fazer um podcast com você, ela falou, nossa, amor, eu sigo ela é sensacional, assim, essa... Eu falei, meu, então, às vezes as pessoas veem a Paula, falam assim, não, a Paula, quem vai seguir ela é quem é mãe de autista, quem é, né, mãe com TDAH, mãe de, sei lá, problemas de depressão, enfim. Mas não, né? Então, assim, você atingiu vários públicos. Mas olha essa história. Por isso, você tem uma bagagem muito ampla, né, meu? E eu acho que isso que você tá falando, que eu acho que sem perceber, as pessoas se identificam comigo. Claro que eu trago um conteúdo de interesse de muitas pessoas, né? Que, principalmente pais de crianças com TDAH. Mas eu acho que, principalmente, é a maneira como eu trago esse conteúdo. É leve, porque não precisa ser pesado. Eu não preciso falar sobre o TDAH chorando. Eu posso falar rindo. Eu posso falar dando exemplos engraçados. Porque eu entendo isso. E eu falo isso não porque a minha vida não tem problemas, porque eu nunca enfrentei desafios. Putz, enfrento vários diariamente. Eu voltei a fazer terapia agora, e aí tava contando umas situações que nós vivemos no ano passado, situações familiares. E aí a psicóloga falou assim pra mim, caramba, Paula. Ela falou, eu falava lá, meu Deus. Eu falei, nossa, acho que tá ruim pra mim, né? E aí ela falou, você tava passando por um tsunami. Eu falei, sim, tava passando por um tsunami. Daí ela falou, e quando você tá passando por um tsunami, atravessando esse tsunami, não dá tempo de você olhar pros estragos. Você só vai. Você vai. Então, todos os tsunamis que surgiram na minha vida, eu atravessei. Uau. Eu nunca paralisei. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Ai, não sei. Não, vamos. Tem saída, né? Tem que ter uma saída, né? Assim, e aí, assim, vamos lá. Talvez não seja melhor para esse momento, talvez não seja mais confortável, mas a gente precisa criar recursos e gerenciar problemas. A gente acaba descobrindo a nossa força quando o único caminho é ser forte, né? Não tem outro. É só isso, então. Não tem outro. Que doido isso. E aí, assim, né? Eu acho que muito do meu público, sem saber, eles se identificam comigo por conta disso. Por exemplo, muitas pessoas que me seguem não estavam lá em 2018 quando eu fiz essa viagem pra África, né? Igual o Dan tava, porque o Dan é meu amigo, então ele acompanhou. Muitas pessoas nem sabem que eu fiz isso. Mas isso constrói a minha história. E constrói o meu jeito de olhar para as coisas, né? Com então, certeza. isso ajuda Meu, muito. Show de bola. Ô, Paulinha, ela é psicóloga, avalia a gente, né? Ela é minha amiga, então, enquanto amiga ali, nem reparo no que ela tá fazendo. Cara, mas eu falei, eu vou assistir uns vídeos da Paulinha e vou analisar ela. Boa. Ai, meu Deus. Nossa. Cara, você tá abusado, hein, meu? Eu tô falando, vai ter intimidade, tá vendo? Ele tá abusado mesmo. E aí, cara, assim, eu achei impressionante, você falou de uma forma diferente, né? Eu assisti um vídeo que você tava... assisti vários, mas esse ficou muito legal. Que você dá a notícia da lei que foi sancionada e tal, e você pega uma garrafa de água, começa a cantar, dançar e tal. Eu falei, cara, eu achei o máximo. Eu falei assim, cara, como que pode essa criatividade, essa alegria em falar algo que é sensível, né? E assim, de forma aberta, se expondo e tal. De onde surgiu essa criatividade? Como que constrói isso? Eu acho que é um pouco do meu jeito, né? Assim,
O Dan me conhece, eu sempre fui baladeira, sempre gostei de sair, sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de ser um pouco protagonista, chicleteira. Fortal, vários fortal, né, Dan? Então, assim, sempre fui da balada, das festas, das micaretas, enfim. Bobeou um cantor em cima do palco, eu subo, entendeu? Me chamou pra cantar, vou também. Sei cantar, não. Passo vergonha, sim, mas eu vou, entendeu? Então, eu não tenho... Claro que com o passar do tempo, eu fui perdendo ainda mais esse medo da exposição, né? No começo eu falava, se eu vou fazer isso, que vou passar vergonha, o que vão pensar de mim? Hoje eu falo, vão pensar que eu sou uma idiota, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu acho que vem desse lugar de eu sempre ter gostado eu sou espontânea, né? Eu tenho esse meu jeitão, né? Então, como hoje, por exemplo, cheguei aqui, já fui entrando. E aí, gente, o que vocês fazem? Já me ofereceram um café, uma água. Falei, quero um café e uma água. Me conta aí como é que é o trabalho de vocês, o que vocês gravam aqui. Já fui me inteirando. Eu gosto dessa comunicação, mas eu também acho que isso é treino. Quanto mais comunicativo você é, mais você se torna. E é um... Isso é legal, hein? Ó. É treino total, é uma habilidade. A comunicação... de ficha aí. A comunicação é uma habilidade. E aí, assim, eu acho que une um pouco da sua essência. Sim. Então, vou dar um exemplo. Uma outra psicóloga que vai falar de TDAH ou de qualquer outro assunto, precisa fazer como eu? Claro que não. Esse é o meu jeito de fazer. Né? Então eu gosto, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sou muito alegre, que eu canto, que eu pulo, eu também sou muito firme. Legal. Então às vezes eu não maneiro no jeito de falar com as mães. Eu sou firme mesmo. Eu falo, e você acha que batendo você vai ajudar alguma coisa? Você acha que vai parar? Seu filho vai parar de ter TDAH porque você tá batendo nele. Não, eu vi um vídeo que a mãe tava chorando lá. E daí a mãe falou assim, não, a minha vontade era bater, mas aí eu me agredi. Aí você olhou pra a mãe chorando, tudo, ela olhou e falou assim, você acha certo isso? Então ela falou, meu Deus. Eu sou também essa pessoa, né? Então, mas esse é o meu jeito. Mas é na vida, nas relações, eu sou essa pessoa. Verdadeira, né? E no meu consultório também. Então, eu dou risada, mas ao mesmo tempo, eu sou firme. Esse é o meu jeito de ser e de ser também como profissional. Só que, com certeza absoluta, a comunicação é uma habilidade que a gente pode construir. E quanto mais você treina, por isso que a constância é importante, o fazer todos os dias. Legal. Você vai ficando confortável. Chega uma hora que você... Putz, modo automático. Vamos fazer esse negócio aí. Assim, e uma das características que eu vi mais forte lá no seu Insta é a questão dessa alegria, dessa energia e tal. Mas ouvindo a história dela, pra quem foi lá na África, o que tinha lá? As crianças sorrindo, alegre. Então, assim, isso vai trazendo uma bagagem pra você que não teria coerência se você não fosse exatamente assim, com a sua história, né? Pô, você tá lá, foi lá na África, teve aquela experiência, falou, as crianças são felizes com praticamente nada, né? O que a gente valoriza aqui, né? E então, por que não vou ser feliz? Exato. Tendo tudo, né? Exato. Pô, então, e eu acho que essas experiências, né? Como as experiências que vocês estavam contando mesmo, Sim. né? Desse projeto, nos ensina um pouco isso, né? De ser gratos mesmo primeiro pela nossa existência, pelas oportunidades que nós temos. E eu acho que nem todo mundo tem todos os motivos do mundo para agradecer, para ser feliz, mas nem todo mundo reconhece, né? Mas a gente tem vários motivos. Ô, Paulinho, sabe um negócio legal que eu queria te perguntar também? Daqui a pouco a gente... Nossa, cara, como é bom conversar com ela, é gostoso, né? Por isso que a turma... Flui. Que legal. Meu, acho que a galera vai lá no seu consultório lá e acaba falando de tudo, né? Meu Deus do céu. Eu só tô com medo da receita depois que ela vai passar pra nós aqui quando acabar. Do diagnóstico. Do diagnóstico, Mas assim, eu vejo que você é uma pessoa que você fala muito de gratidão, fala muito, né? Tipo, a gente tem que ter fé, tem que ter, enfim e tal. E você é uma pessoa, assim, espiritualmente, né? Bastante assim, eu queria entender um pouco. Você acha importante a espiritualidade? Não religião, tá? Espiritualidade muito. Mesmo, né? Porque dá pra ver que você é uma pessoa com muita fé, com muita esperança, né? Mas que não espera nada cair do céu, né? Beleza? Sim. Mas como que eu posso dizer? Pra você permanecer assim todos os dias, não é fácil, né? E eu acredito, não pode ser alucinação minha, mas que você é uma pessoa que valoriza muito a espiritualidade, né? Não é alucinação, é total verdade. E eu acho que eu já tive fases e fases da vida, né? Fases que eu estava com a espiritualidade mais desenvolvida, fases que eu estava menos, fases que eu não queria pensar muito sobre o assunto. Mas eu acho que depois que você tem filho, é inevitável
Uau. você não desenvolver, né? Tem como, né? Essa crença em algo que é maior, porque a criança é o próprio milagre da vida, assim. Você fala, não é possível, gente. Como é que pode? Como pode? Né? Como é que pode? É uma coisa perfeita, assim. Deus nunca errou. É uma coisa muito perfeita. Sensacional. E eu sou uma pessoa, assim, de muita espiritualidade e hoje eu vou à igreja. Sim. Eu acho isso importante. Acho importante principalmente, não pela questão da conduta religiosa, isso, né? Mas eu acho importante, por exemplo, enquanto família, com o Kilder, com a Mamá, a gente construir esse elo. Unidade, né? Eu acho isso importante. Então, assim, ora a gente vai na igreja, ora eu acendo uma vela na minha casa, a gente faz uma oração juntos, ora eu vou no centro espírita pra ouvir uma palestra que eu gosto, mas sempre agradecendo, investindo. Porque eu aprendi, e isso foi no meu trabalho, a partir do meu trabalho, assim, a ouvir a minha intuição, sabe? Quando você vai trabalhando muito com autoconhecimento e com essa coisa de você se colocar no lugar do outro, você aflora muito a intuição. Então, às vezes, vinham umas vozinhas assim. E agora? E no começo eu não dava bola, sabe? Eu falava assim, que coisa na minha cabeça. E aí depois de um tempo, eu comecei a perguntar, assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Às vezes para um paciente. Tem alguma coisa acontecendo no seu trabalho? Porque me parece que... não tem. E aí... Falei, putz, né? Ou, por exemplo, né? Coisas básicas, assim, de... Um exemplo que daí é mais simples, né? Eu tava na casa da minha sogra, esse feriado, e aí eu fui guardar as coisas no carro, tal, não sei o quê. E aí, a hora que eu fechei o porta-malha, eu pensei, nossa, eu acho que o Kilder esqueceu a mochila dele lá dentro. Mas não falei nada. Entrei no carro, tá? A gente tava chegando em casa, ele, putz, amor, eu esqueci a mochila lá dentro, na casa da minha mãe. E a chave de casa tá lá, devia ter falado. Nossa. Ela falou pra você, vai besta, você não me escuta, né? Então, e aí eu comecei a perceber essas coisas da intuição e também, paralelamente a isso, a sentir em muitos momentos uma gratidão imensa, assim, inexplicável. Quando eu tô com os meus alunos, por exemplo, né? E são momentos muito intensos, onde muitas mães fazem muitas perguntas, choram, colocam as suas dores, as suas frustrações, e a gente forma uma grande rede de apoio mesmo. E aí eu saí do consultório, sei lá, 10h30 da noite, 11 horas, e eu senti uma vontade imensa de chorar, e assim, e de olhar e falar, meu Deus, obrigada por essa oportunidade. Uau. Se isso não é espiritualidade, se isso não é a presença de Deus, é o quê, meu Deus do céu? Sabe? Com certeza. Não sei o que dizer. Sensacional. Então, essas vivências me trazem, assim, sabe, uma força mesmo de entender que existe, com certeza, e assim, algo né, maior. Esses dias eu vi um vídeo também, lá na China. Eles criaram um robô. Nossa, aquilo mexeu comigo, né? Eles criaram um robô para fazer o papel de uma funcionária que pegava a mala de viagem e colocava na esteira, né? E o robozinho ficou... Aí eles colocaram uma câmera e o robô o dia inteiro, pegando a bolsa, colocando, pegando a bolsa, só que eles esqueceram de carregar. Aí chegou uma hora, o robô na metade do caminho foi caindo, puf, e apagou. Né, assim, e o que veio? Nem era essa mensagem que eles estavam passando, mas para mim veio assim, cara, se até um robô precisa se carregar, imagina nós. Imagina nós. Não é verdade? Olha que louco isso. Eles queriam falar uma outra coisa, mas é que eu já fui para um outro lado. Eu falei, caraca, velho, isso é até um robô que as pessoas falam que não erram, que não tem coração, não tem sentimento. Eles precisam ser carregados. Imagine nós, cara. Então, aonde que nós estamos nos carregando? É o que você falou, né? Uma hora eu tô em casa, outra hora eu tô na igreja, outra hora eu tô lá no centro espírita, outra hora eu tô isso, aquilo. Mas, cara, a gente precisa se carregar, cara. Porque senão uma hora nossas forças acabam. Não é verdade? É verdade. Então, é surreal isso, é muito legal. E essa parada, né, da Paulinha de estar tendo essa conexão, Sim. acho que tem muito a ver com as atitudes que ela tem. Sim. Se você olhar, né, tudo que ela contou aqui, a história dela, o fato dela estar aqui, né? Nossa, uma verdade. pessoa aqui que movimenta aqui uma multidão, né? Tem uma agenda lotada, difícil. Ela falou, não, cara, vamos lá, vamos gravar, tal, conta comigo, tal. Eu tô me então sentindo ela tá hoje, servindo velho. aqui, né? Tá ajudando. Sentindo hoje, né? Eu tô me sentindo hoje, velho. Ela levanta uma bandeira, que é a próxima pergunta que eu vou mandar, ela levanta uma bandeira que ela tem ajudado
Eu não sei nem mensurar quantas pessoas, porque acho que é imensurável, né? Uma vez que você coloca um vídeo e você tá levando um conteúdo que pode transformar vidas, a gente não sabe aonde isso pode chegar, mas enfim, milhões de pessoas aí. Eu vi que teve vídeos que você alcançou um número altíssimo. O que é o TDAH? O TDAH, ele é um transtorno, então é uma condição, TDAH não tem cura, é uma condição do cérebro. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, como o cérebro se desenvolve? É um transtorno que tem relação com a genética, mas também com alguns fatores ambientais. Então, por exemplo, prematuridade, uma criança que nasce com baixo peso, ou uma criança que na gestação a mãe teve muitos comportamentos de risco, uso de drogas, álcool, cigarro, ou até algumas faltas de vitaminas também podem impactar no desenvolvimento do cérebro, e aí a criança pode desenvolver TDAH por conta desses fatores de risco. O TDAH, basicamente, né, é um transtorno que tem como sintomas principais a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, as crianças geralmente não conseguem controlar a atenção. As pessoas acham que as crianças com TDAH não prestam atenção. Na verdade, elas prestam atenção, só que elas prestam atenção em tudo ao mesmo tempo. E elas não conseguem focar, escolher onde vai prestar atenção. Então, na sala de aula, por exemplo, a professora está falando, mas ela está prestando atenção no lápis, na meia do amigo, na borboletinha que voou, naquele amigo que se levantou agora para beber água. E eu estou prestando atenção em tudo, mas eu não foco, eu não sustento a atenção. A hiperatividade é aquela criança super inquieta, que não para quieta, que tá subindo, escalando coisas, que fala muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo. A impulsividade é a falta de filtro, tanto no falar quanto no agir. Então, fala sem pensar, daí se comporta e não pensa, e aí tem comportamentos agressivos, inadequados, interrompe conversas, interrompe brincadeiras, não espera a vez do outro, se torna uma criança inconveniente. Ao longo do tempo, os sintomas mudam. A gente não vê um adulto hiperativo sem parar um minuto, mas a gente vê um adulto que mexe a perna, que tem umas manias de ou mexer no cabelo, de roer unha, de ficar o tempo todo mexendo em algum objeto, ou pensamentos muito acelerados, pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Ixi, já me identifiquei demais. Não é nóis, tô falando, tô falando que o diagnóstico nosso tá lá na porta esperando, certeza. E aí esse projeto que eu tenho é um projeto direcionado aos pais, porque, né, fazendo um link com toda a nossa conversa, eu costumo dizer que não é sobre o TDAH que nós falamos, né? É sobre como os pais lidam com o TDAH. Ou seja, você não quer mudar a criança. Eu quero mudar a criança, né? Eu quero que esses pais entendam sobre o TDAH. Então, assim, um ponto, né, que às vezes é básico. A criança com TDAH, ela, se tem o sintoma da hiperatividade, ela chega a comer em pé, a fazer lição de casa dando em volta da mesa. Por quê? Porque o movimento organiza o cérebro. Se você entende isso, que o movimento organiza o cérebro, você para de brigar com seu filho, porque ele tá comendo em pé. Deixa, ele tá se organizando. E aí ele tá se organizando internamente, porque cada um se organiza de um jeito. Então, agora, se você não entende, você fica, senta menino, para quieto. E aí aquela criança precisa concentrar toda a energia só pra sentar. Meu Deus. Ela sai do habitat dela. Total, um sofrimento, isso gera um sofrimento. Nossa, sério isso. Hein? Então, a minha busca, quando a gente, né, foi pensar nesse projeto, e eu sempre atendi crianças, e esse é um desafio que eu encontro muito no consultório, porque eu atendo as crianças, mas nem sempre os pais se engajam no tratamento da criança. Resolva pra mim. Você tá brincando? Sim, tô pagando. Transfere a responsa. Tô pagando, você tem que fazer isso pra mim. Quantas e quantas vezes eu chamei os pais pra dar um direcionamento, eles nunca mais voltaram. Porque você tá falando que eu tenho que fazer as coisas na minha casa? Meu Deus. Não, essa psicóloga é ruim. Porque não tem essa consciência. Paula, e uma criança com TDAH, onde ela é... Como posso explicar aí? Onde os pais obrigam ela a ser como eles querem que eles
né, sejam. Então, assim, você torna uma criança reprimida, uma criança... Uma criança que pode desenvolver outras comorbidades, ansiedade, depressão. Isso, cara, muito E sério. aí, né, o que as pesquisas científicas indicam? Que crianças com TDAH, quando não recebem um tratamento adequado, e a gente precisa entender o tratamento adequado, também a postura dos pais, tem mais chances de se envolver com álcool e drogas, né, na adolescência, tem mais comportamento de riscos, tem mais fracassos escolares, e isso aumenta a depressão, a ansiedade. O TDAH, se a gente pegar só o TDAH em si, é um transtorno absolutamente tratável. É possível controlar os sintomas, mas quando os pais se atrasam nessa decisão de entender, de mudar a postura, vai virando uma bola de neve que chega uma hora que você não está mais tratando TDAH, você está tratando uma dependência química. Você está tratando um transtorno de conduta. Nossa, meu Deus. Ô, Paula, olha que legal. Não sei se você já conhece essa história. Vou te contar aqui, que eu acho que faz muito sentido. Não sei se você sabe, mas existem alguns países que ainda ele é legalizado você usar animal para comercialização, exemplo, em circo, né, tal. E como que eles fazem para caçar um leão? Um exemplo. Eles vão na selva, aí vai lá com a espingarda, os dardos lá, tira, acerta o pescoço do leão. O leão vai lá, né, desmaia. Quando ele acorda numa jaula. Ele acorda irritado. Imagina, sou o leão, o rei da selva, e me pegaram, né? Enfim. E quando ele acorda, os caçadores vão lá e colocam água e carne para ele, né? E ele não come. Ele fica revoltado. Fica andando em círculo. E esse processo vai durante 3 semanas a 4 semanas. Isso é real, tá? E o leão vai ficando fraco, né? E todos os dias, os caçadores vão lá na jaula e olham bem no olho do leão. Porque o leão, ele tem uma película ocular. Olha que louco isso, pesquisa depois. Ele tem uma película ocular que dá aquele brilho, né? Que os pesquisadores falam que é a identidade do leão. Essa película é a identidade dele. Enquanto essa película tiver no olho dele, cara, não põe a mão que ele vai arrancar o seu braço. Que é o leão, o rei da floresta. E quando essa película cai, pode ir que é um gatinho. Então, todos os dias os caçadores vão lá, olham no olho dele. Não, tá com a película aí, então não põe a mão. Até chegar um certo dia que ele fica fraco, ele fica magro, perde massa muscular, perde tudo, enfim. E essa película cai. Aí os caçadores vão, abrem a porta com um chicote na mão e faz o que eles mandam, né? E qual que é a moral disso? Quando a gente sai do nosso habitat natural, a gente perde o brilho do nosso olhar, não é? Perde a nossa identidade. Com certeza, deprime, né? Você contando essa história do TDAH, nada mais é do que isso também, né? É tirar uma criança do habitat natural dela e colocar numa jaula, cara. Exatamente. E ela vai perder totalmente o brilho, a identidade, a essência dela. E eu já ouvi... É muito triste isso, né? É muito triste. Eu já ouvi assim, várias crianças com TDAH com falas mais ou menos assim: eu não queria ser assim. Eu não gosto da minha cabeça. Meu Deus. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu não consigo calar as vozes que tem aqui. Tem muita gente aqui falando comigo. Não é muita gente, são muitos pensamentos. E aí, tudo isso vem porque são crianças que escutam desde muito cedo: você é terrível, para quieto, menino. Isso vai se tornando uma crença? Você vai se tornando uma crença. Meu Deus. Olha Vai isso. se tornando uma crença. E aí nós sabemos, né, o quanto que é difícil ressignificar crenças, né? O processo é tão mais fácil não construir as crenças Exatamente, né? do que ressignificá-las mais tarde. né? Então, esse é o meu trabalho, assim, de ajudar esses pais a resgatarem o vínculo, o afeto, o amor, a relação. Que propósito lindo, hein, meu? Então, assim, você não ajuda a criança. Lógico, Não. ajuda também, mas além da criança, ajuda a família, né, meu? E você sabe que no meu curso, o meu curso tem um método que é uma pirâmide. E a base dessa pirâmide é o autoconhecimento. Então, os pais entram no meu curso achando que eu vou dar várias dicas, estratégias de como que você vai estudar com seu filho, como é que você vai fazer seu filho obedecer, parará. Aí o primeiro módulo, e eu não libero os outros. O primeiro módulo é: vou cuidar de você. Uau. Aí eles ficam emputecidos no começo. Comprei um curso de TDAH? Pro meu falar de filho? autoconhecimento? Vem falar. E nesse módulo tem a história das moedas que eu mencionei aqui e tudo mais.
Quando eles fazem o curso, inclusive eu recebi uma mensagem essa semana de uma aluna, falou: Paulo, eu não consigo sair do módulo autoconhecimento, porque eu tô parada lá nas minhas crenças. Uau. Porque isso acontece. Porque são pais que nunca pensaram sobre nada. Foram vivendo no modo automático. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E aí a proposta é essa. Eu falo isso claramente no curso. Não vá para o outro módulo. As técnicas estão lá no topo da pirâmide. É bem pequenininho. Porque o que vem embaixo é o que sustenta, que é autoconhecimento. É você aceitar o diagnóstico do seu filho. Consciência. Aceitar com o coração. Eu aceito meu filho Deus. como ele é. Porque o que eu vejo acontecer, isso não só com pais de crianças com TDAH, né? Mas de uma forma geral. Os pais amam os filhos, embora eles falem, né? O amor é incondicional, mas todo mundo ama bem condicionalmente. Eu amo se você me obedecer, eu amo se você for bem na escola, eu amo se você for uma criança educada, eu amo se... Difícil amar aquela criança que desafia, que bate, que se joga no chão, que vai mal na escola. É difícil amar. Ô Paula, e você falando isso, tem uma pessoa que deixou uma lição tão linda pra nós, Jesus Cristo. Jesus, ele amava as pessoas para se tornarem boas. Ele não esperava as pessoas se tornarem boas para depois amar. Exatamente. Olha que forte isso, cara. Muito forte. E tem tudo a ver com isso que você tá falando. Isso é amor, cara. Isso é amor. Isso é o amor incondicional. E é engraçado, né? Eu vejo que as pessoas falam muito isso. Nossa, eu peço pra Deus me ajudar, pra Deus me dar paciência. E aí Deus te dá um filho com TDAH que você tem todas as oportunidades do mundo para desenvolver paciência, mas você não desenvolve. E aí você volta e você fala: meu Deus, a culpa é de Deus que não me deu paciência. Mas você acorda de manhã. Mas se você pediu paciência, Deus vai dar circunstância, né? Aí você acorda de manhã, o pneu do seu carro furou, você tem que ter paciência, você tem que ter flexibilidade. Meu Deus. E aí, putz, não tenho paciência. E aí eu grito e eu buzino. E aí a gente perde as oportunidades da vida de aprender, né? A gente tá Meu Deus falando do céu. aqui de TDAH, mas assim, primeiro que quem não segue a Paula, né, tem que seguir, porque assim, eu sigo e o que eu aprendo com ela ali, pra eu aplicar com os meus filhos em minha casa, é fora do comum. E pelo que você tá falando do seu curso, assim, da questão da autorresponsabilidade, ele é muito forte. Eu acho que todo pai, toda mãe deveria ter essa consciência, E é né? exatamente, agora eu tô entendendo porque a minha esposa te segue. Porque com certeza deve... Será que ela não tá fazendo o seu curso pra saber como me tratar? Não, acho que... Ô, amor, você tá fazendo curso com ela? Me fala, hein? Vou pesquisar lá. Mas é exatamente isso, Dan. Que louco, meu. Por isso que você abrange muitas pessoas. Parabéns. Os meus alunos falam muito isso. Paula, legal. todo mundo deveria fazer o seu curso, porque o seu curso é ótimo. Eu vou querer fazer. E como que faz, Paula? A gente já tá chegando no final, meu Deus do céu. Ô, vamos marcar um churras um dia aí? Vamos! 2, né? Capítulo 2. louca. Mas sim. Se me chamar, eu venho. Vocês sabem como eu sou É agora. verdade, hein, que eu gostei. Mas fala um pouquinho aí, como que faz pra comprar esse curso, Dan? Vamos escrever, acho que é legal, cara. Não, é verdade? O meu curso é... Pra quem, então, não me segue, pode seguir lá no Instagram, Paula Frati, com um T só. E o curso eu abro vagas de tempos em tempos, né? Então, legal. a cada 2 meses, mais ou menos. Por quê? Porque eu acompanho Muita entrega, né? os alunos, né? Então, além do curso, eles têm 4 mentorias comigo, que são momentos... Cada mentoria dura 4 horas, que eu me reúno com os alunos. Caraca. E a gente conversa, a gente tira dúvidas, eles fazem as perguntas, eles contam os desafios. E para formar mesmo uma grande rede de apoio, porque sozinho a gente chega a lugar nenhum. Sensacional. Então, por conta disso, para dar esse atendimento personalizado, a gente abre, então, as vagas de tempos em tempos, né? Mas quem quiser pode entrar em contato comigo. Sim, A próxima turma vai ser em maio, mas sempre tá rolando, tá aí. Tá aí, hein? Vamos pra turma 14, olha que coisa boa. Nossa, gente do céu. Você sabe que eu só tive dimensão, eu ainda não tenho, confesso, né? O Dan tava falando de quantas pessoas a gente atinge e a dimensão disso tudo. Eu não tenho essa dimensão, eu falo muito isso pras meninas, né? Eu tenho 2 parceiras, eu nem falo que são sócias, são 2 parceiras que estão comigo no projeto, que são maravilhosas. Legal. Ninguém faz nada sozinho, faz né? nada Então, sozinho. é um trabalho de muitas mãos. Legal. E eu tive um pouco da dimensão desse alcance. Eu tenho alunos de outros países, né? Brasileiros, mas que moram em outros países. E aí teve uma aluna que mora em Portugal que recentemente falou: Paula, eu levei meu filho aqui num hospital aqui
em Lisboa, porque lá existem centros de diagnósticos, né? Então não são consultórios. E aí eu tava falando com a neuropediatra e falei que eu tava fazendo um curso. E aí a neuro perguntou: curso de quem? Curso do quê? Quem é a profissional, né? Daí ela falou: Paula Frati. Daí ela falou: sim, eu sigo, conheço ela. Deu, gente. Uau, mas chegou lá. Daí eu falei: aí sim. Sensacional, meu. Sensacional. Que legal. Aí foi muito legal, né? Meu, Eu tenho duas histórias aqui pra contar dela. Um amigo meu, ele tem um filho com TDAH, né? E a gente conversando sobre o assunto, ele falou: cara, o meu sonho é poder levar meu filho pra passar com a Paula. Ele nem sabia que eu conhecia a Paula e tal. Eu falei: mas que Paula, tal? Fala mais. Ele falou: a Paula Frati, tal, ela é especialista em TDAH e tal. E aí, né, liguei pra Paula e tal, e deu certo, e ele conheceu, mas olha pra você ver, né? O sonho dele era poder levar o filho pra conhecer a Paula. Teve uma outra situação, eu tava numa imersão, não lembro, faz tempo já, onde foi? Acho que foi da Eduz aqui. E aí tava lá, me conectei com um cara: de onde você é? Sou de Curitiba, o que você faz? Sou psicólogo, tá? Conversa vai, conversa vem. Ele falou: cara, eu tô lançando um curso aqui sobre TDAH, mas eu preciso me aprofundar mais, tal. A referência pra mim é a Paula Frati. Sério? Ela é minha amiga. Foi mesmo. Bom, eu tô conhecendo você agora, eu vou falar com você bem. Por favor, já pode falar que nós somos amigos. Lógico que conheço. Nossa. Ó. Que legal. É isso aí. Mas que legal. Dan, bom, vou deixar você pra fazer as considerações finais, mas deixa eu fazer rapidinho aqui. Vai lá. Paula, quero te agradecer. Foi um prazer ter te conhecido. A minha esposa deve estar morrendo de inveja, porque amor, conheci ela, mas a gente vai marcar um churras, tá? Aí você conhece ela lá depois. Mas assim, obrigado, viu? Que aprendizado, que aula aqui. E parabéns pela sua história, viu? Que Deus continue te abençoando muito. Que você possa alcançar mais pessoas, tá? E que propósito lindo. Muito obrigado, viu? E eu espero o meu diagnóstico ali depois. Paulinha, só agradecer, gratidão, que momento bacana. Queria também, de novo, parabenizar pela tua história, por todo o sucesso, por tudo que você tem feito, o propósito de servir, o quanto você tem impactado vidas. Enfim, só vai, só continua, que o céu é o limite, você tem muito ainda que fazer, e tenho certeza que cada passinho que você dá é uma galera aí que você tem ajudado, você tem mudado muitas famílias, enfim, então parabéns, viu? De verdade, que orgulho de poder estar com você aqui, dizer que sou seu amigo, e parabéns, viu, pela sua história. Obrigada. E, gente, eu que agradeço, foi maravilhoso, eu adoro conversar, eu adoro compartilhar, eu acho que o nosso conhecimento precisa ser compartilhado, né? E todo mundo tem algo para compartilhar, então mulheres, mães, pelo amor de Deus, compartilhem todo o conhecimento. Você vai falar eu já vi pessoas falando de gota de chocolate. Olha. A gota de chocolate perfeita. Tem gente que quer saber como é que faz a gota de chocolate perfeita. Tem gente que quer saber sobre TDAH, tem gente que quer saber sobre tudo. Então, tem áreas, tem campo para todo mundo. Então, se empoderem. Uau. Também, todas as mulheres, né? Nós também fazemos parte de uma mentoria, e uma das nossas mentoras, a Gi, ela fala uma frase que eu gosto muito. Ela diz: hoje melhor do que ontem sempre. Hoje melhor do que ontem sempre. Hoje melhor do que ontem sempre. Então, é isso. Hoje melhor do que ontem sempre. A gente se apronta no meio do caminho. O importante que a gente faça. A gente não precisa de coragem para fazer nada. Coragem a gente precisa para ficar no mesmo lugar, na zona de conforto. Então, assim, obrigada por estar aqui. Estar aqui também é sair da zona de conforto, porque não é uma coisa que eu tô acostumada a fazer. Nossa, mas eu gosto do desafio, gosto da novidade, gosto de compartilhar e de aprender, porque é aprendizado sempre, né? Bacana. Obrigada a vocês, parabéns, viu, meninos? Parabéns, essa humildade aí. Pessoal, chegamos ao fim. Eu queria escutar a galera falando. Tamo junto, mais um episódio aí. É muito especial com essa mulher sensacional, Paula Frati. Tamo junto, Paula. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, gente. Obrigada.